E nós vamos receber agora a doutora Priscila Locherzo, que ela é cirurgiã plástica. Onde está a Priscila? Pode vir pra cá. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Pamela. Tudo bom? Doutora, bem-vinda. Mais uma vez aqui. Vamos nos acomodar aqui na sala para falar sobre toxina botulínica, que é um assunto que causa muitas dúvidas, né? Ai, gente, eu adoro essa pauta. Não é? Eu adoro, eu gosto. Você gosta? Eu gosto também. É muito bom, né? Sempre se sentir mais rejuvenescida. E nós vamos hoje tirar as dúvidas de quem está em casa dos prós e dos contras do uso da toxina botulínica. Nós preparamos algumas perguntinhas. Vamos colocar direto a primeira na tela? Vamos lá. A gente vai conversando sobre os assuntos que aparecerão. Ai, quero ver. A toxina botulínica proporciona efeitos imediatos, doutora? Sim, Pamela, Sim. ela proporciona. Na verdade, depois da aplicação, em 48 a 72 horas, a gente já vê os efeitos da toxina botulínica. Ótimo, então é rapidinho. Curti, Então tá certinho. Proporciona efeitos imediatos. Arrasou. Próxima perguntinha. A sobrancelha sobe com a aplicação da toxina botulínica? Esse é um medo de muita gente, não é? A sobrancelha sobe, sim. Nós conseguimos proporcionar esse efeito em alguns tipos de rosto e em alguns pacientes isso não é desejável também. Então, depende muito da aplicação que for feita e da vontade do paciente. Por exemplo, no homem, se ela subir demais, às vezes pode ficar meio esquisito, parecer uma sobrancelha muito pontuda, triangulada. Então, a gente sempre busca equilibrar a dose para deixar da forma mais harmônica possível. Não ficar aquele chifrinho, né, doutora? Sim, sim. Eu fazia. Posso confessar? Claro que você pode. Conta que o pessoal vai gostar. Eu perguntei para ela aqui atrás, quando eu fazia, um tempo atrás, não que eu continuo fazendo, né? Levantava um chifrinho aqui. Doutora, por que acontece isso? É porque às vezes falta colocar uma dose um pouquinho maior aqui em cima, Silvinho, para equilibrar. Pro chifrinho não aparecer? Não, às vezes, com o tempo, esse músculo fica um pouquinho mais forte e aí colocando uma dose um pouquinho maior nesses locais, isso ameniza. E agora melhorou mesmo, viu? Olha só, ficou legal. Tá lindão. Vamos explicar, então, vamos voltar um pouquinho e explicar o que é a toxina botulínica. O que ela faz com o nosso rosto para que a gente entenda, porque às vezes paralisa um pouco mais do que a gente gostaria. A toxina botulínica, ela age paralisando a nossa musculatura da face. Isso é uma dose que pode ser calculada, você pode não paralisar completamente e colocar doses mais altas até paralisar algumas partes do músculo da face completamente. E com esse músculo paralisado, quietinho, a ruga não se forma, né? A ruga se forma com aquele movimento repetido, diário, de sorrir, a gente franze o lado do olho, de levantar a sobrancelha, fazer cara de assustado, cara de bravo. Tem gente que tem essa ruga da glabela bem pesada, marcada, que está sempre nervoso, tenso, estressado, né? Você consegue não só prevenir o aparecimento de novas marquinhas de expressão, como resolver as que já existem. Sim, além de que elas sumam, né? Essas marquinhas tão chatas. Isso mesmo. Além de um tratamento de prevenção, ele também vai resolver muitos problemas. Você tem aí uma demonstração pra gente, né? Quando você pega a nossa boneca, doutora, tem alguma idade assim que eu não posso fazer? Ou a partir de X eu posso começar a aplicar? Silvinho, essa é uma pergunta que está muito na moda, né? A gente vê muitos pacientes com 20 anos, homens e mulheres, procurando o tratamento com toxina botulínica, né? E a minha recomendação para essas pessoas mais jovens é você realmente perceber se a sua ruga já está formando. Você já tem alguma ruguinha, alguma marca de expressão que está te incomodando? É a partir desse momento que a gente deveria fazer, sabe? Não precisa também começar tão cedo, antes do aparecimento das rugas, antes desse tipo de... Porque eles falam assim, começar cedo a aplicar é bom, porque você vai prevenir. Então não tem nada a ver, isso é lenda. Não, eu acho que a partir do momento que essa ruga se forma, a gente vai começar a prevenir. Não antes disso. Não antes disso, senão fica também muito exagerado. E essa aplicação ela é individual, você vai dosar de acordo com o paciente. Perfeito, Pamela. Cada paciente tem uma dose no final desse cálculo, cada músculo tem uma dose diferente, depende da força dele, depende da massa muscular, né, que a gente chama. Na boneca você consegue mostrar direitinho qual é essa região que nós aplicamos mais, né? A toxina botulínica, que vai favorecer o olhar, a expressão, levantar rejuvenescer, né? Você não precisa, tá? Opa! Você tá ótima. Opa, abafado.
Você tá ótima. Muito Então, obrigada. no consultório, em geral, a gente vai pedir para os pacientes fazerem movimentos, Sim. que é fazer a cara de Faz cara de brava, brava. para enrugar bem o centro da testa, Sozinha. e aí vai marcando os pontinhos, aonde ela vai precisar da toxina botulínica. Vira um pouquinho aqui, aí. Levanta a sobrancelha. Tá. Daí a gente vai marcar os pontinhos aqui da testa onde ela vai precisar. Esses são os pontinhos mais comuns, então. Mais comuns. Certo. Por exemplo, uma aplicação numa paciente do sexo feminino, como o nosso modelo, é mais ou menos esse tipo de marcação. E no lado do olho ela vai sorrir para mostrar os pés de galinha, aí a gente vai marcar 3 pontinhos de cada Ai, não vou lado, nem sorrir em hoje. geral. Nem vou sorrir, doutora. Pode pedir para franzir o nariz ou fechar os olhos com força, daí poderíamos marcar mais alguns pontinhos aqui em volta do nariz. Se a gente quiser levantar a pontinha do nariz, pode fazer uma aplicação aqui no pezinho do nariz. Olha. É todo um estudo da No face lábio antes da para aplicação, corrigir. né? Isso. Muito legal. A gente pode fazer 2 pontinhos no lábio para corrigir o código de barras, que é aquela ruguinha em volta do lábio, Código do de batom. E esse ponto, às vezes, ele até aumenta um pouquinho o lábio, levemente, porque ele everte um pouquinho o lábio, deixa ele mais bonitinho. Muito interessante. E aqui embaixo, para diminuir aquele sorriso que fica com o canto da boca caído Caído, para baixo, né? A gente pega esse músculo aqui, um pontinho de cada lado, às vezes no queixo, para tirar um franzidinho no queixo que alguns pacientes têm. Aquele cortezinho no meio assim, eu acho bonito. Eu queria ter, mas não tenho não. Você queria até covinha aqui, É, né? covinha, que é isso, charmoso. é. Isso, a Ela tá covinha. falando aquela ruguinha que É as uma pessoas não ruga. gostam. Ah, é? Sabe quando a pessoa faz um beijo assim, E aí fica fica um assim, monte de enrugadinho. furinho? Ah, tá. Dá Isso pra daí, corrigir às vezes, também. corrige Dá, mas eu não com tenho, não. hidroxina. E os pontos do pescoço geralmente são aqui na lateral, Sim. mas depende muito onde a paciente fizer a ruga, né, quando ela faz o movimento, pra gente fazer aquele efeito de lifting. Tem uma dose, assim, pra mulher e pro homem? Tipo, o homem precisa de um pouco mais do que a mulher ou não? Em a geral- toxina é igual? Em geral, sim. Em geral, os homens têm um músculo da face mais forte e eles precisam de doses maiores do que as mulheres. Uma média, assim, por exemplo, se uma paciente mulher precisa de umas 50 unidades, em média, né? Claro que tem paciente que precisa mais, precisa menos, e o homem uma média de umas 100 unidades, né? É de quase 80 o a dobro, 100, então. é quase o dobro. Quase o dobro. Nossa. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela? Ai, vamos. Que eu sei que você em casa tem várias dúvidas sobre esse assunto. O rosto fica sem expressão depois da aplicação da toxina botulínica? Esse é um medo de muita gente, né, Silvio? Vou perder, ficar assim, né? paralisada. Tipo, tô dormindo, tá? É. Assim. Vou estar triste e feliz com a mesma cara. Isso vai acontecer ou não, doutora? Então, a face congelada é uma coisa que nos primórdios da toxina botulínica a gente via em muita gente, inclusive nas celebridades, Sim. né? Isso na época de 2005, 2006, 2007, quando começou a se fazer a toxina botulínica, mas hoje em dia isso a gente evita, né? Essa face congelada. A gente procura cada vez fazer aplicações mais naturais. Isso acontecia pelo excesso, então, do Pelo uso excesso. da toxina, não porque é uma causa dessa aplicação. Não, eu acho que eram doses muito elevadas. que Entendi. se usava. Colocava Naquela demais. época a gente É. costumava colocar doses Quantos muito ml em altas. média? A gente faz uma diluição, por exemplo, 100 unidades cabe em 2 ml, vamos dizer. Então, é 1 ml distribuído em vários pontinhos de 0,1 ml pela Isso é pessoa. muito pouco. E é É muita pouquinho. picadinha. É muita picadinha. Muita E é picadinha com gotinha. uma gotinha mesmo. E dói, doutora? Tem algumas técnicas que a gente faz para disfarçar a dor. Dói a picadinha, mas é uma agulha pequenininha. Aliás, até tem uma agulhinha Mostra aqui pra para gente mostrar a para agulha. vocês. Ah, mostra. É Ela a é bem mesma fininha. que a gente usa quando faz aquela aplicação de insulina em quem Insulina, é. tem diabetes, sabe? Sim. É a Dói, seringuinha não. de 1 Vou colocar a mão aqui ml atrás, com uma agulhinha Dá nem pra pequenininha. ver, tá vendo, Pamela? Dá nem pra ver. É isso aí. Mas é uma formiguinha ali, né? Dói a Cada- picadinha, mas depois não vai doer nada. Isso, depois não sente mais Vou pra dor. casa em paz e não vou ter dor nenhuma. Tem alguns efeitos colaterais imediatos, né? Tem paciente que sente dor de cabeça, principalmente depois da primeira aplicação, às vezes está tenso, com medo daquele procedimento, é normal, mas é uma dor, em geral, leve, que acontece até 2 horas depois da aplicação e melhora com analgésicos comuns. Normal. E pode ficar com algum roxinho no lugar Não pode da abaixar picada, a cabeça, né? Isso. Durante umas 4 horas. Isso, as recomendações são não abaixar a cabeça, não pode fazer atividade física naquele dia e não pode deitar completamente no horizontal por 3 a 4 horas, Isso até pra que a depois da toxina aplicação. não mude de lugar. Para que a toxina não mude de lugar. E o Entendi. tempo? E também não pode massagear, né, a área fazer aplicada. massagem. Não pode, Porque senão pra também não pode espalhar. Pode espalhar. num Vou lugar colocar a que você próxima não pergunta deseja. que eu sei que você Ah, é? quer saber Ai, tô curioso, quanto tempo Pamela. dura, não é isso? Vamos colocar então a próxima perguntinha na tela.
Próxima. Toxina botulínica pode substituir uma cirurgia plástica? São indicações diferentes, mas ela muitas vezes complementa uma cirurgia plástica. Sim. Ou até, sim, poderia substituir uma cirurgia plástica para levantar a sobrancelha. Nesse sentido, a toxina substituiria, sim. E pode adiar uma cirurgia plástica também, né? E pode adiar. Fazer com que a mulher fique feliz, né? Diminua as marcas de expressão e ela adie. Isso, ela não precise tão cedo, né? Muito bom. De um procedimento. E o tempo de duração? Ele dura em média de 4 a 6 meses, né? A partir do 4º mês começa a diminuir o efeito. A gente já volta a mexer, muitas vezes a ruga não volta nesse primeiro momento, mas o paciente nota que ele consegue mexer de novo esses músculos da face e a ruga acaba aparecendo posteriormente. Pode, né, durar 1 ano, por exemplo? É um tratamento temporário. Então, se de repente eu não gostar tanto do resultado, eu posso na mesma semana para você corrigir, fazer um retoque. Isso. E se eu falar, não gostei, eu quero mais, vai ter realmente que colocar mais toxina botulínica depois de 4 a 6 meses. Isso seria o ideal, Pamela. O retoque deve ser feito em média uns 15 dias depois da primeira aplicação. E aí depois disso a gente evita mesmo reaplicar, pelo medo de que esse paciente crie uma resistência da toxina, né? Ele pode desenvolver anticorpo e daí depois, no futuro, quando ele for fazer toxina botulínica, ele não tem aquele efeito tão bom. Então, aproveitando a sua pergunta, se o paciente quiser fazer de 3 em 3 meses, você não vai fazer. Tem que esperar pelo menos uns 6 para fazer de novo. A cada 3 meses já pode. Você não pode, por exemplo, fazer 1 mês depois. Uma vez por mês não pode, uma vez a cada 2 meses. Mas a partir do 3º mês já pode. Senão se ele começar... Sim, é verdade. Mas você pode criar resistência. Mas quem faz com frequência, mas respeitando o limite de tempo mínimo para reaplicação, não corre o risco de repente, ficar viciado em toxina botulínica e não ter mais o efeito desejado? Não, ele é um tratamento muito bom, tem muito paciente que gosta, realmente ele tem esse efeito imediato que é notável e deixa a pessoa mais bonita com o ar mais descansado. Eu acho que é por isso que os pacientes insistem, porque eles voltam a enrugar e querem de novo estar Mas com não é aquela que o rosto não irá responder. Se você respeitar esse espaço de aplicação, o rosto vai continuar respondendo. Respeitando doses baixas, aplicadas a intervalos a cada 6 meses ou a cada 4 a 6 meses, em geral. Digamos, não vai ter tanto problema. A pergunta da Pamela, né? Arrasou. Tem mais uma, Pamela? É a última perguntinha, vamos colocar na tela. Cadê? A aplicação da toxina botulínica pode causar efeitos colaterais, doutora? Então, um dos efeitos que a gente falou é a dor de cabeça, que pode acontecer no primeiro dia após a aplicação. Em geral, isso acontece em pacientes que estão vindo fazer pela primeira vez, que já estão com alguma tensão, com uma preocupação de como aquilo vai ficar. Sim. Outra coisa são os hematomas, que são aquelas manchinhas roxas, que pode acontecer no lugar onde foi feita a aplicação mesmo, pela própria introdução da agulha, né? E um efeito colateral um pouco mais grave que pode acontecer é a ptose palpebral. O paciente, depois da aplicação, não abre o olho, não consegue abrir o olho, ele perde paralisa a pálpebra mesmo, o elevador da pálpebra. Então ele vai tentar abrir o olho vai ficar meio caidinho. Mas isso é raro? Isso é raríssimo de acontecer, mas poderia acontecer se a toxina migrasse de lugar, por exemplo. Entendi. A toxina aplicada nessa região próxima à sobrancelha migrasse para a região da pálpebra. Por exemplo, se fosse feita alguma massagem, né? Por isso que é importante respeitar, né? Os cuidados. Tem que respeitar os cuidados. Tem que saber também que isso pode acontecer, tem tratamento depois, é temporário, vai voltar ao normal depois de um tempo. Mas eu acho até mais. Infelizmente sempre acontece. Eu acho que tem que procurar bons profissionais, como a doutora Priscila Lotierzo, porque daí você não vai ter problema nenhum, né, com a sua pele, com o seu botox. Não é verdade? Isso, Procure bons profissionais. Pronto, a palavra é essa. E já resolveu. Posso deixar seus contatos? Claro. Doutora Priscila Lotierzo, cirurgiã plástica. O site é doutora Priscila, com 2L, Lotierzo, com Z.com. Então, quer saber mais? Entre no site dela agora, que você vai saber de tudo de botox, porque essa aqui, ó, entende bastante. Entende mesmo. E se você ficou inspirado, né, a experimentar, agora você tirou suas dúvidas, né? Dá pra aplicar sim, com muita segurança e o resultado é excelente. Arrasou. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês pelo convite. Volte mais vezes, sempre bela é a sua casa. Volte sempre. Obrigada, Silvia.